Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Somos Mais Que Um podcast que, na verdade, é um grande bate-papo, uma conversa que a gente faz sobre educação, sobre carreira, sobre trilhas, sobre caminhos. E quem segue aqui sabe que eu gosto muito de trazer pessoas que construíram carreiras profissionais e também a carreira da educação, que, afinal de contas, a educação é fundamental para construirmos carreira. Hoje eu vou receber uma pessoa com uma experiência enorme nesse sentido, que é o Reginaldo Artus. Eu tenho um sobrenome diferente também, a gente sempre erra os sobrenomes, né? Então, Artus, que é professor, já foi diretor de curso, reitor de instituição de ensino superior, e é uma pessoa que vai poder nos falar bastante sobre algo que hoje, acho que Reginaldo é um professor, é algo que a gente está discutindo todos os dias, né? Para onde vai a educação? Acho que essa é uma grande pergunta que nós temos. Mas, antes de tudo, eu queria te perguntar um pouco, você contar a sua vida para nós, né? Como é que o Reginaldo virou o professor Reginaldo e foi por esse caminho? É muito bacana, é uma história muito bonita, eu tenho um especial orgulho, né? Eu sou natural de Rio Claro e sou de uma família composta, né? Meu pai era de origem alemã, né? A família alemã, uma família grande. E tradicionalmente na Alemanha, os homens têm uma participação muito forte na educação básica, né? Diferentemente do modelo brasileiro. Então, o pai 11 irmãos, né, as irmãs, e quando eles vêm para cá, eles todos vão para a educação, né? E também do lado da minha mãe, eu tive também famílias grandes naquela época, né? Minha avó com 8 irmãos e irmãs, e eles também, parte deles, alguns foram para a área da educação. Então eu já tinha dentro da família esse compromisso bem firme com linguagem, com respeito à escola, enfim, com a trajetória da autoridade do professor, da professora. Isso em casa sempre nos alimentou muito, né? Mas eu me decidi ir para a educação. Eu tenho uma formação, da primeira formação em economia, e em um determinado momento, eu morava em Campinas, fiz a minha carreira em Campinas, na PUC e na Unicamp, e houve um momento em que deu um apagão de professores no final dos anos 80, 88, 87, não tinha professores, não tinha. E a Secretaria Estadual foi até as escolas, as universidades, fazer um chamamento para que aqueles que tivessem vontade pudessem contribuir, né, E eu acabei me inscrevendo, né, porque eu tinha uma carga horária no curso de economia muito grande, de história econômica, de história geral, né? E eu acabei me inscrevendo, e eu fui para a sala de aula, né? Fui para a sala de aula numa escola, no nono ano, naquela época era o 8º ano, que era o último ano do ensino fundamental, e me apaixonei, e também o primeiro ano do ensino médio. Então ali eu me apaixonei, foi onde eu me identifiquei, enfim, foi muito bacana. E depois, definitivamente, quando no meu mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, um programa especial de políticas públicas, eu compreendi o desafio civilizatório que esse país tem pela frente, né? Então ali tive aulas com professores extraordinários, com lideranças, com prêmio Nobel, tive o melhor que eu poderia ter. E ali eu compreendi, então, que ao invés de eu apoiar banqueiros, de eu ir para o mundo financeiro da finance, como economista, eu descobri que tinha um espaço enorme, né? Porque, inclusive, naquela época, ali eu estou falando para você, 96 foi publicada a LDB, foi promulgada a LDB, o Paulo Renato era ministro da Educação, e em 98, 2 anos depois, ele implementa todo o novo marco regulatório da educação superior. E ele fez essa apresentação, a primeira dela, ele teve um grupo de estudos, levou muita gente para fazer as oitivas, né? Mas ele era ex-reitor da Unicamp, ele era ex-professor do Instituto de Economia, portanto, e naquela ocasião ele levou uma equipe para fazer a discussão do novo marco regulatório no núcleo de estudos de políticas públicas, onde eu era estagiário pesquisador por conta do mestrado. Então, ali foi decisivo para me tornar um gestor
da área educacional, e depois eu fortaleci isso fazendo meu doutoramento também na Faculdade de Educação da Unicamp, enfim, aí eu estou 28 anos nessa trajetória como gestor do ensino superior, né? Implementei 3 centros universitários, implementei mais de 60 cursos de graduação, medicina, direito. O único curso assim que eu gostaria de ter implementado e eu não implementei foi o de medicina veterinária, mas eu acompanhei de perto. Sim. Mas todas as demais áreas, assim, tudo, fisioterapia, biomedicina, farmácia, enfim, todas as principais áreas, né? Então foi um período muito rico, eu sou muito feliz, sou muito realizado, né? Com esse momento, então essa foi minha trajetória. Eu, ao invés de ir para o sistema financeiro, que também no final dos anos 80 e começo dos 90 ainda era muito, muito atrativo, sim, né? Sim. Principalmente até antes do Plano Real, quando você tinha ninguém entendia esse país, o que é taxa de juros, correção monetária. Cada dia era uma história. Pois é, né? O que era tablita. Você imagina alguém entender isso no mundo, né? Então eu tive muita alegria de poder, assim, fazer essa opção, né? E foi um momento de expansão da educação superior no novo marco. Então, principalmente a expansão do sistema privado de educação, né? E no meu doutorado também, mas o privado acentuadamente. Sim, o privado. Não, mas foi assim, foi um momento do setor privado, particularmente depois do IAD, acompanhei isso de perto desde que começou. E também, Cachito, uma coisa que foi muito importante foi compreender que as pessoas não entendem até hoje, que esse marco regulatório da educação superior ele foi feito para abrir o capital, para atrair capital para investimento, claro, para o desenvolvimento da indústria da educação, porque o Brasil ele está pelo menos 100 anos atrasados da indústria da educação, da indústria, né? Eu estou dizendo indústria mesmo, estruturas, metodologia de processos, ferramentas pedagógicas, desenhos institucionais, designs educacionais, metodologias, né? Sim. Então isso precisava acontecer, né? Sim. Não, tem 2 pontos que eu queria pegar no que você contou, porque tem a ver com a minha história. Eu fui buscar um mestrado por um motivo profissional, né? Então eu era do mercado de trabalho, trabalhei em grandes empresas. Em um determinado momento da vida, eu precisava me aprofundar e fui buscar o mestrado. E quando, durante o mestrado, eu precisava fazer um crédito de dar aula, né, de lecionar, e fui lecionar num curso de administração, numa universidade privada, que vinha passando por essa explosão, porque uma característica que eu acho fundamental da LDB foi a criação dos tecnólogos, que inclusive, de certa forma, não vou dizer copia, mas se inspira no modelo alemão, no modelo de diversos outros países, que tem um papel fundamental para você criar profissionais, né? Ele é um curso extremamente profissionalizante e direcionado. E 2003, 2004, 2005, houve uma grande explosão das instituições privadas, e muitas delas, principalmente em São Paulo, onde eu estava naquela época, baseado no crescimento do tecnólogo, até mais do que do EAD, né? Naquele primeiro momento. E eu me lembro que, por exemplo, essa instituição que eu fui lecionar, eu fui convidado para dar aula de logística lá em 2004, dei uma disciplina. 2005 eu terminei o meu mestrado, 2006 eles me contrataram, tinha uma turma em 2004, em 2006, quando eu entrei, tinha 15 turmas de tecnólogo. E depois eu coordenei essa área de tecnólogo lá, ela já tinha 5 mil alunos. Pois é. E outro ponto que você falou que eu achei fantástico é o seguinte, a minha trajetória é diferente da sua, mas a paixão é a mesma. Quando eu entrei para dar aula a primeira vez, já né, contratado, desculpa, nesse período aí de teste, né, ali eu cheguei para o meu orientador, que se chama, infelizmente já faleceu, Daniel Moreira, virei para o Daniel Moreira e falei assim, Daniel, professor, as pessoas não entendem nada do que eu estou falando. Eles têm uma dificuldade enorme de ler. E o Daniel virou para mim e falou assim, esse é um conceito chamado alfabetismo funcional. E ele, né, tinha um livro sobre isso. E ele falou assim, você quer estudar isso? Eu falei, Daniel, nós estamos num mestrado de administração. Ele falou, não, nós vamos estudar isso nos cursos de administração. E a minha dissertação é
analfabetismo funcional e a capacidade de autodirigir o aprendizado em alunos de curso de administração da cidade de São Paulo. Olha aí. E eu apaixonei. Bem focadinho. É bem focado. E eu me apaixonei pela história da educação porque você falou uma frase que mexe muito comigo, que é a seguinte: o papel da educação, o papel social, o papel do futuro do nosso país passa pela educação. E como é difícil, né? Sim, sem dúvida. Cachito, eu, assim, ao longo dessa minha trajetória, eu olhando o nosso país, procurando interpretá-lo, né, sempre nos limites da nossa possibilidade, né, os compromissos da nossa utopia de querer um país mais civilizado, um país que a gente tenha alegria, sempre maiores de viver, sempre mais desafiadores, né, eu percebo que o país sempre teve muita dificuldade. As pessoas não sabem escolher escola. Uma coisa é educação, outra coisa é aprendizagem, outra coisa é metodologia, entende? E outra coisa é assim, o processo de escolarização, né? São assuntos que quando a gente fala o nosso problema é um problema de educação, né? Nós temos um problema de escolarização, né? Nós não temos um problema assim, claro, né? Tudo isso está dentro da grande área, é óbvio, da educação, é óbvio, mas assim, fruta você sabe que é uma categoria. Agora, as frutas você tem astas, você tem aceites, você tem tudo que é tipo. Você tem de tudo que é certo, para tudo que é momento, para tudo que é coisa, tudo que é sabor, tudo que é forma, né? A mesma coisa é isso. Então, eu gosto de colocar algumas caixinhas, né? Eu sou, assim, um pouco mais classificador, mais aristotélico nisso, né? Então, problema do por que nós aprendemos a ler, escrever e contar? Isso é o básico. Todo mundo, no processo civilizatório, por que depois que eu aprendi a ler, eu saí do quarto ano primário, do terceiro, sei lá, do segundo, depois que eu aprendi a ler, a escrever e a contar, que é o mínimo que eu preciso na vida, por que eu preciso viver em sociedade? Por que eu preciso continuar na escola? Por que eu preciso continuar na escola? Né? Essa é uma discussão que hoje está nas redes sociais. Não. As pessoas falando, não precisa estudar. Mas na vida inteira teve. A vida inteira teve. Aí é que entra a questão civilizatória. Né? Os gregos e principalmente os romanos, quando eles foram atrás de fundamento da verdade, né? Hoje é uma discussão fluida, mas durante muito tempo, conhecer algo significava dizer a verdade sobre o que aquilo é. Né? O que é um ser humano? Como é que eu posso acreditar que um ser humano está dizendo a verdade? Como é que eu posso acreditar num povo, numa sociedade? É quando a capacidade argumentativa, a capacidade cognitiva dele apresenta uma lógica que me leva a um princípio de verdade. Se a frase que ele está me dizendo tem sujeito, substantivo, o verbo, o predicativo do objeto, se está correto, se não está. Porque a partir dessa forma de expressão, com essa retidão, eu vejo que você está dizendo a verdade. Então você é digno de confiança. Então eu posso fazer negócios, eu posso penhorar a minha vida, o meu relacionamento, a minha fidelidade. Então o processo de linguagem, ele é um processo criador de confiança, de geração de verdade. Então, quando que eu vou aperfeiçoar a minha... Não é só aprendendo a falar, porque falar eu posso falar mentira a qualquer momento, eu caio em contradição a todo instante. Aprender a contar a mesma coisa, né? E aprender a ler, se você não tem uma capacidade cognitiva do que você está lendo, você vai ler um contrato, alguma coisa que o vale, se você não tiver lógica, você vê uma pessoa está te engabelando ali. Você não está nem percebendo. Então, o fundamento da verdade fez com que as pessoas, principalmente os gregos e romanos, abrissem um processo de escolarização para tornar o homem um portador da verdade. Por isso que a gente fica na escola, por isso que você fica aprendendo, mas por que eu preciso aprender objeto direto, objeto indireto, por que eu tenho que aprender a gramática, por que a discussão da semana, por que a literatura, entende? E as pessoas não entendem, falam, pô, eu já aprendi a falar. Por quê? Para ele deixar de ser um estúpido, um sem vergonha, e para que ele se transforme num sujeito capaz de transbordar a verdade. Entende? O criminoso não precisa estudar.
Um país de bandidos não precisa ter escolarização gramatical. E o Platão depois falou que você, para formar um homem, são necessários 50 anos, desde que ele não deixe um dia de produzir a sua própria verdade, o seu próprio conhecimento. Então, todo dia você tem que continuar estudando a língua portuguesa, porque ao estudar a língua portuguesa e aperfeiçoar, você está tornando o país não só civilizado, mas um país confiável, um país com pessoas dignas. Né? Foi assim que toda a estrutura da filosofia lógica alemã, idealista, se desenvolveu. Por que os literatos como Hölderlin foram aqueles que foram os mais famosos do mundo, assim como Shakespeare, assim como Goethe, assim como todos eles? Né? Porque eles se debruçaram sobre essa fundamentação e, claro, a sua maneira, com os gêneros literários que todos a gente tem aí, mas a gente vai para a escola para isso. Né? A gente vai para a escola para isso, você não vai para outra coisa. Eu vou para a escola aprender matemática por quê? Por que eu, depois de aprender a somar, dividir, por que eu preciso ir para a escola? A primeira coisa é para você desenvolver a tua capacidade cognitiva, a tua lógica, porque o cérebro ele não tem, aspas, sentimento, ele recebe pelas impressões, pela sensorialidade nervosa, né? Mas ele, enquanto processador, ele é indiferente. Mas eu preciso desenvolver essa capacidade, por quê? Para que eu possa utilizar essa lógica na minha linguagem, para que eu possa argumentar, explicar, convencer, democratizar, para sair da violência e se tornar um sujeito civilizado. Então, quando eu vejo essa juventude, que teria um espaço enorme para ela ser mais feliz, ser mais ética, no sentido de poder expressar sua plenitude, com tanto instrumento de comunicação que nós não tivemos. Né? E há muitos que são estúpidos. Sabe que né? eu tive uma experiência muito interessante agora, há 2 meses, que é o seguinte. Eu nunca havia lecionado para adolescentes, sempre foi no ensino superior. E aí o colégio no qual meu filho estuda me convidou para fazer lá o que hoje eles chamam de itinerário formativo, né, que é uma parte da lei. E eu fui lecionar para eles um itinerário formativo sobre comunicação, argumentação e oratória. E hoje nós vamos falar um pouquinho de metodologia, você passou por isso aqui, você tocou rapidamente no ponto, mas metodologia acho que é o ponto que eu mais estou estudando hoje, a metodologia de ensino. Então, em todas elas eu usei metodologias ativas, em todos os encontros, foram 6 encontros. E 2 desses encontros foram sobre argumentação. E qual é a grande dificuldade de um jovem de 14, 15 anos? Ele não sabe expor as suas opiniões, ele não sabe expor, até pela dificuldade que ele tem da linguagem, de adaptar a sua linguagem a uma discussão, por exemplo, com os pais, com os professores, porque a linguagem se dá também, né, na relação entre as pessoas, tem que ter um código comum, né, em que as pessoas possam compreender. E o grande ganho, né, que eu vi e que eles relataram foi isso, assim, a capacidade, como entrar em uma discussão, em uma conversa, com os argumentos bem claros e construídos, muda completamente. Muda totalmente. E é muito isso que você está falando, essa capacidade, a linguagem, ela nos dá essa capacidade de conviver em sociedade. Caxias. Terminando aquilo que você falou, a questão do analfabetismo funcional, como você estudou. Né? O problema é de escolarização. Certo? Porque a maior transformação que a humanidade teve, que foi a Revolução Francesa, uma das principais em tempos contemporâneos, em tempos modernos, né? Ela não foi feita por pessoas escolarizadas, ela foi feita por analfabetos. Né? Então não há uma relação direta entre educação e política. Isso é uma bobagem, isso é uma invenção contemporânea, republicana, mal feita, populista. Né? Você tem que ter, sim, processos de escolarização que levem você a fazer a alfabetização política republicana. Isso é diferente. Né? Mas estabelecer uma relação direta entre educação, analfabetismo e política, ela é muito fluida, porque, como eu disse a você, a Revolução Francesa foi tudo feito por analfabetos. Né? E as primaveras que chegaram depois das grandes revoluções foram todas feitas por analfabetos. Né? Você não tinha um sistema de escolarização grande. Você falou uma frase, cara, desculpa, que eu também gostei muito, depois quero que você aprofunde ela. Você falou o seguinte: nós não sabemos escolher escolas. Isso. Eu quero depois que você aprofunde. Vamos. Então, Caxito, nós temos um problema, essa questão que você coloca, né, voltando agora a complementar a discussão muito séria do déficit de civilidade
que se vê naquilo que se convencionou chamar analfabetismo funcional, ele é um problema naturalmente de escola. Ele é um problema de escolarização, né? Ele é um problema de instituições também. Ele tem uma questão de família, que é uma instituição, ele tem uma questão da moeda, que é uma instituição, na medida que a desigualdade se materializa ali. Você tem um problema do trabalho, dos ambientes de trabalho, que também é uma institucionalidade. E, claro, o maior deles é o processo de escolarização, né? Então, nós passamos ao longo desse processo todo, vamos dizer, desses últimos 200 anos, numa disputa de projetos e concepções educativas muito intensas, né? A gente fala assim, Cachipo, nossa, a revolução digital, a revolução tecnológica, como foi, como cresceu em 100 anos, em 200 anos, tudo mudou, etc. Tudo bem, isso é muito bacana e isso é verdadeiro, né? Não dá para discutir. Mas escuta, se você soubesse a revolução, a quantidade tecnológica de concepções educacionais que nós tivemos do século XVI para cá, você cai o queixo. Sim. Foi muito maior do que a Revolução Industrial. Ela foi muito maior propriamente do que a Revolução Científica. Entende? Porque você teve ela é a base muitas formas. Também, né? Você tinha uma escola que era o modelo escolástico, religioso, da autoridade do professor, de conteúdo meramente teológico, né? Formar o coração e a mente como um sujeito obediente, isso até o século XVI. Aí vem o Renascimento, ele começa a nascer antes do humanismo ainda, trazendo a natureza em substituição à teologia. Então você teve uma revolução, de novo, educacional, escolar, pedagógica, metodológica e de ser humano, né? Depois você sai do tribunal da natureza, você volta no modelo idealista do indivíduo empírico, que aí nós já estamos falando aí praticamente do século XVII, século XVIII, onde você tem já a discussão do Hobbes, a discussão Sim. política de Locke, social, você tem Rousseau, você tem todas aquelas, né, Comênios já começou no século XVI ali a fazer a revolução. Depois você sai do tribunal da natureza, você vai para a discussão tendo como objeto para educar, para escolarizar a sociedade. Então, Sim. eu tive a Bíblia e a Igreja como instituições e conteúdo para escolarizar. Aquilo me deu um tipo de escola, que era os escribas, e olha lá, tem uma lousa, nem lousa precisava, Sim. porque a obediência era um ato moral. Então, aquilo era um tipo de escola. Aquele conteúdo e aquela base a partir da qual eu parti, a Bíblia como conteúdo e a Igreja como instituição predominante, que me dava uma autoridade, eu tive um tipo de escola, uma prática pedagógica e uma concepção metodológica e uma fundamentação de sujeito. Que até hoje ainda hoje ainda tem, sem dúvida. Até hoje ainda é base de muito, né? Quando você vai para Galileu Galilei, dali por diante, você pega Erasmo de Roterdã, você pega Sim. ali, você tem o tribunal da natureza, você Sim. tem a descida para o indivíduo, então o indivíduo basta-se a si mesmo, ele não quer mais buscar autoridade, a autoridade é ele. Então ele passa a interpretar a natureza. Olha, quando a natureza passa a ser a instituição no lugar da igreja, e as leis da natureza passam a ser o conteúdo, que tipo de escola eu preciso? Eu preciso de uma escola que já tem lousa para ser demonstrativa, porque o conhecimento não é mais dedutivo e moralizante, ele é demonstrativo. Eu preciso começar a ter um espaço, uma bancada para fazer o laboratório, para ver a chuva, né? Eu preciso sair a campo para ver como é que nasce o feijãozinho, né? As mamães de hoje, papais, quando pegam o feijãozinho da criança em casa, fica feliz, o primeiro feijãozinho. Ela não sabe que isso está vindo de 400 anos atrás e que isso fazia uma prática de uma metodologia, de uma concepção de formação naturalista. Tal. Depois você vem com o Rousseau, que diz que você traz a sociedade. Não é a natureza, não é mais a igreja e a Bíblia, agora os interesses da criança. Que escola é essa que tem que se projetar a partir do desenvolvimento da criança? Como é que é isso? Então, os jardins de infância, o banheirinho certinho, a cadeira baixinha, a mesinha baixinha, deixar a espontaneidade dela. Os conteúdos, eles não vêm de uma ótica externa à criança. A organização tem que ensinar matemática, português, nessa hora tem que ensinar a Bíblia, provérbios, salmos, canto, missa. Não é a ordem do conteúdo, não é a ordem do conhecimento e nem da disciplina moral. É o próprio
é a partir do desenvolvimento. Que tipo de escola eu tenho, que aprendizagem eu vou ter, que tipo de professor eu tenho, que tipo de ser humano eu vou formar para a sociedade. Porque quando você planta essa sementinha, você está projetando o cara para 30 anos, 40 anos, ou até mais, né, para ele se posicionar. E aí, enfim, aí a gente vai até chegar no aprender, viver, aprender a ser, que é o que a gente está discutindo hoje. Que é uma miscelânea, que é uma mistureba, que é uma encrenca. Então você tem escolas hoje que ficaram muito confusas. Porque ela não é culturalista, a escola não é culturalista, a escola não é teológica, a escola não é cidadã, a escola não é, ela não é, experimentalista, ela quer ser tudo ao mesmo tempo. Mas como é que você põe tudo isso na cabeça de uma grande... Então, veja, se tem uma coisa que pode ajudar essa bagunça toda a ter caminhos mais claros, é o uso da tecnologia. Felizmente, a inteligência artificial chegando para ajudar com tudo isso. Sim. Porque, Cachito, se você foi formado pela escolástica, você vai ser um exímio professor, a tua dimensão, a tua consciência, a tua prática política e educativa vai ser autoritária, vai ser da sala de aula, da lousa do memorialismo, da prova. Né? Agora, quando você sai do ensino, que ele é diretivo, o ensino, você pega, alguém pensou o conhecimento, eu tenho que enfiar na criança. Eu peguei as leis da natureza, eu tenho que pôr na criança. Eu peguei a Bíblia, eu tenho que colocar na criança. Nós estamos interpretando a sociedade, a cidadania, então nós vamos discutir as relações sociais inclusivas e vamos enfiar na cabeça da criança. Aí o Rousseau fala, não, nós temos que sair do ensino diretivo, de certa maneira, né? Não que ele disse isso, porque naquela época, claro, ele não escreveu disso, mas ele já prenunciou, né? Você tem que ir para o aprender. A pessoa aprende. E cada pessoa aprende de uma maneira. Você não tem uma pessoa que aprende da mesma maneira. Cada uma aprende a sua forma. Então a escola, ela teve que se adaptar a um conjunto de múltiplas aprendizagens, né? Mas é sempre muito difícil, porque como é que você consegue ter um conjunto de professores com múltiplas aprendizagens? Né? Aí depois, eu preciso fazer interdisciplinaridade de matemática com história. Tá bom, o professor de história ele tem uma formação baseada na aprendizagem, o professor de matemática tem uma formação diretiva baseada numa metodologia do ensino autoritário. Como é que você junta isso? Perceptível dentro da sala dos professores. Então, o analfabetismo funcional não é difícil de compreender pela história, por essa estrutura, por essa miscelânea da escola, que é essa mistureba toda entre ensino, aprendizagem e a indefinição própria hoje nas escolas. E aí, vou trazer dois pontos no que você falou. Primeiro, essa questão de... Você colocou no material, eu mando umas perguntas, você responde, e você falou uma coisa que eu adorei, foi, Ricardo, preciso discutir sobre isso, que é a escola deixar de ser fordista, né? E passar a ser toyotista. Atrasado, hein? Toyotismo atrasado, porque a revolução, a indústria 4.0 já é outra coisa. E isso me trouxe muito você deve conhecer com toda certeza, o Ken Robinson, que ele fala isso, né? Falava isso, infelizmente já faleceu. O Ken Robinson falava o seguinte, né? A nossa escola, ela foi, do jeito que ela foi pensada a partir do Fordismo para criar pessoas para trabalhar para esse mercado, né? Então eu serializo, eu divido em séries, eu divido em turmas, eu divido em disciplinas e eu divido o conhecimento como se o conhecimento fosse divisível, quando na verdade ele é um conhecimento só, né? E ele se dá na interação. Então esse é um conceito interessantíssimo, porque que você queria que você aprofundasse um pouco nele. E a outra questão é essa que eu estou vivendo na prática. Tudo isso que você está dizendo eu estou trazendo para a minha prática hoje. Eu comecei a lecionar há 20 anos e não se discutia muito isso. O que é dar aula? A aula é você ir lá para frente na lousa, encher de material, e aí você faz uma prova bem difícil, e o professor é o dono da verdade, você discute e tudo mais. E eu sempre pensei assim, né, professor, o conhecimento ele é assim, enorme. Aí quando você fala para mim que eu tenho 80 horas para dar uma disciplina, eu tenho que pegar esse conhecimento e fazer assim com ele, pegar uma partezinha dele.
Aí, quando eu vou montar o meu material, eu tenho que fazer assim com ele, porque não cabe tudo nas 80 horas. Aí, quando eu vou dar aula, o aluno prestou atenção em pouca coisa do que eu falei. Aí, eu dou uma prova, e se ele tira 7 em 10, eu aprovo ele. Ele aprendeu isso aqui. E tudo isso aqui, isso vem de onde? Vem de tudo isso que você falou, dessa integração das disciplinas. O ensino, até na instituição de ensino superior, ele é compartimentalizado, quando, na verdade, na empresa, no mercado de trabalho, eu vou ter que resolver coisas holisticamente. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, já que você é uma pessoa que viveu isso na prática. Eu vejo hoje que o próprio ministério, o modelo, né, o MEC, ele leva as escolas pelas suas normas a este modelo ainda, né, muito fordista da coisa. Eu particularmente, eu não gosto muito desse economicismo, essa interpretação economicista da educação, sabe? Eu sou economista, então eu tenho muita facilidade de falar do Fordismo, do economismo. Então, eu sempre procuro associar, porque a realidade econômica ela é decisiva, né? Mas a escola, a escolarização, a educação, a aprendizagem, a concepção de alunos, as metodologias, elas transbordam e muito, porque a vida não é só mercado. É claro que numa sociedade predominantemente da livre iniciativa, capitalismo, mesmo que fosse socialista, tem que produzir para sobreviver. Então a base econômica ela é fulcral, ela é base, por isso que a gente fala que é base. Mas a escola, ela transborda muito a isso. A escola, ela é estética também. A escola é arte e cultura também. A escola é gente, é antropologia também. Então é óbvio que por conta dessas razões, eu não gosto muito de reduzir, mas, de qualquer maneira, é nítido que essa forma de você fazer a gestão fordista foi instituída não por educadores, mas por quê? Por essa coisa que nós estamos vivendo até recentemente no Brasil, de que o problema das escolas é gestão. Né? Claro, você tem problema de gestão em tudo, isso é óbvio, mas você pegar o sujeito que instituiu um modelo de gestão dentro de uma indústria automobilística, você trazer para dentro da escola, você acha que cabe? Eu te pergunto, na boa. Eu como professor de administração, eu falo, não cabe. Técnicas estão aí, mas elas têm que serem adaptadas, né? As pessoas não sabem o que significa tecnologia. Tecnologia é o estudo das técnicas. Né? Eu tenho um curso tecnólogo, eu estou implementando tecnologia no meu processo produtivo. Opa, então você está trazendo a ciência aplicada àquele processo que você está fazendo. Então me mostra, porque falar que tecnologia é forninho elétrico, é computador, é microfone, é celular, isso é coisa de gente ignorante. Né? O que você tem, tecnologia, é a aplicação de técnicas. Técnica é o quê? É a ciência aplicada. Né? Então, voltando, à medida em que a gente verifica que a escola ela não conseguiu até hoje personalizar. O que é o toyotismo? O toyotismo, você tem uma linha de produção que ela é celularizada. Você consegue mudar, né? Todo mundo já sabe disso. Você consegue mudar não só a cor do carro, lembra? O Ford era o quê? Porque o Ford, você pode ter qualquer carro, desde que ele seja preto e um Ford T. Por quê? Porque a linha de produção era rígida, era uma linha de produção. Aí você celulariza, você particulariza e você tem núcleos de base comum do veículo, mas você tem couro, design, o paralama, o interior do carro diferenciado na mesma velocidade da linha de produção. Né? Então você personaliza. Né? Quem começou com isso foi a Benetton. Não sei se você vai lembrar lá atrás, você lembra? Claro, você lembra, você é da área, você vai lembrar. A escola não conseguiu fazer isso. A escola não conseguiu, por exemplo, o que ela continua fazendo? Ela continua ditatorialmente escolhendo, o aluno tem que conhecer isso, está aqui. E aquilo não cabe no aluno, porque a realidade é outra, está muito distante certas coisas, os recursos que ela tem. Posso só exemplificar isso, porque essa foi uma discussão que eu tive muito esse último ano, tanto em escolas de ensino médio, na escola na qual meu filho estuda, na qual ele estudava, na qual ele estuda agora, e com pais de amigos dele. Você
começa a falar com um jovem de 15, 16, 17 anos sobre escolha, que eu já acho errado nesse momento, porque tem que escolher, mas tudo bem. As escolas, os pais, a sociedade falam da carreira em biológicas, carreira em exatas, carreira em humanas. Ninguém fala de arte. Ninguém fala que existe um caminho. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui no Brasil. As escolas falam assim: vamos dar uma palestra sobre as carreiras da área biológicas, as carreiras da área exatas, as carreiras da área humana. Tá, ninguém vai falar de arte, ninguém vai falar de cultura, ninguém não tem essa escolha. E quando o aluno fala, e isso eu vi pais fazendo isso com os filhos, quando o aluno fala assim, eu quero fazer arte, eu quero fazer cinema, eu quero fazer teatro, eu quero... Não, isso não é uma profissão. Isso não é uma profissão. Primeiro escolha uma profissão. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, desculpa, porque o papo está tão bom que eu vejo isso na prática, que eu estou tentando trazer. Você tem um conhecimento filosófico muito grande sobre educação e a gente, às vezes, tem que trazer o exemplo aqui bem simples, né? Porque como as pessoas, às vezes, compreendem isso. É a questão do Enem. Hoje eu vejo os pais escolhendo as escolas, principalmente de ensino médio, só pela nota do Enem. E eu falo, gente, desculpa, vocês estão deixando de olhar um tanto de outras coisas que vão ser muito mais fundamentais para a vida do seu filho do que ir bem no Enem. Sem dúvida. Mas, então, fechando ali, que eu não fechei, mas você perguntou essa coisa da escola. Então, a escola, ela virou uma escola controlada pelo Estado, regulatória, então nós passamos a ter uma escola regulatória, para atender os interesses definidos pelo Estado. Ela está clara aí. E o Estado, acho que mesmo que ele faça audiência, ele fale em nome da sociedade, mas nós temos a escola da BNCC hoje. O que você ensina para os alunos? A BNCC. Que escola que é hoje a escola brasileira das competências e habilidades e atitudes? A BNCC. Né? Essa é a escola. Então você tem um Estado que, embora o Estado diga, não, mas isso são diretrizes, no seu projeto pedagógico você pode fazer diferente desde que você justifique. Só que a hora que a visita no ensino superior da educação básica vai lá, o supervisor vai lá, ele quer ver se você está cumprindo aquilo. Ele quer ver a proporcionalidade do que você está fazendo, se aquele elementário cartesiano continua lá, aquela bobagem toda, né? De novo, porque é a ditadura do conhecimento. Né? Então nós temos uma escola onde, de fato, ela ainda não foi democratizada porque o Estado continua centralizando todo o processo regulatório de formação e de escolha de carreiras. Né? Como você falou, que presença que tem as artes na história da escola brasileira? Ela nunca teve um ateliê. Quantas escolas brasileiras tiveram? Você tem a Escola de Belas Artes, que ela é famosa até hoje no mundo inteiro, tem uma. Né? Então, o Brasil, uma herança escravocrata enfim, e o tipo da civilidade que a gente fez. Né? Então ninguém lembra disso, mas Jarbas Passarinho, em 73, destruiu a escola brasileira. A escola brasileira ela tinha canto orfeônico, grego, latim, francês, ela tinha uma baita de uma estrutura de matemática, de língua. Ele simplesmente deixou o básico do básico, tirou história, tirou arte, tirou tudo. Né? Então, aquela escola culturalista, civilizatória, virou uma escola de massa barata, propedeuticamente barata, porque não deu nem a profissão e também não deu uma formação culturalista para ele. Que é outro problema, né, que eu vejo no nosso modelo, assim, eu gostei muito do que você falou, assim, nós não podemos tirar do nosso horizonte sempre a questão econômica. As pessoas vão viver em sociedade. A própria escola precisa de financiamento. Como é que elas vão financiar a vida dela? E as pessoas, de certa forma, a escola, e eu sempre falo isso sobre o ensino superior brasileiro, ele é profissionalizante, ele te dá uma profissão. Sim. Você vai ser médico, você vai engenheiro, advogado. Ele não olha muito para a formação do indivíduo como, né, uma pessoa da sociedade. Só que a nossa escola, principalmente básica e média, ela não dá profissão, ela não profissionaliza também. Ela não, é o que você falou, a pessoa sai lá no ensino médio e não te deu nem a cultura, nem a profissão. É isso. O Caxi, tem uma discussão muito forte. A gente fala em tecnologia, parece que sempre que a gente fala em tecnologia, a gente está falando de
de uma escola instrumentalista para o trabalho, uma pedagogia de fábrica, uma pedagogia para o mercado de trabalho, né? E você, inteligentemente, falou também, relembrou muito a escola alemã, né? Eu recomendei, e meu filho passou 1 ano e meio na Alemanha estudando para poder compreender os fundamentos tecnológicos da área da engenharia que ele foi. Mas qual é a grande discussão? É que falar de tecnologia são conhecimentos fundantes, fundamentais, básicos, que todo aluno tem que conhecer para poder escolher uma profissão e exercer uma ação aplicada. Então, por exemplo, se eu não sei bem matemática, como é que eu vou escolher uma profissão de engenharia? Como é que eu vou escolher uma profissão de TI? Se eu não sei bem português, como é que eu vou escolher comunicação, marketing? Como é que eu vou escolher cinema? Como é que eu vou escolher ser professor de letras, né? Da mesma maneira, se eu não entendo de física, como é que eu vou entender de medicina? Como é que eu vou fazer uma cirurgia? Como é que eu vou fazer uma interpretação de imagem? Se eu não conheço biologia bem, como é que eu sou capaz de escolher uma profissão da área de saúde ou da bioengenharia que está chegando agora? Então, as escolas básicas alemãs, que são exemplos importantíssimos, e as inglesas, eles tornaram o seu sistema de ensino, principalmente a segunda etapa da educação básica, escolas tecnológicas. Tecnológica não é escola para o mercado de trabalho. Tecnológica é você pegar aquele aluno e falar, vem cá, caboclo, matemática, tá vendo aquele laboratório de matemática lá? Nós vamos ensinar logaritmo, nós vamos ensinar álgebra, determinantes, matrizes. Você vai olhar aquilo, você vai ter um domínio daquilo experimental para você saber aplicar aquilo. Entende? Isso é tecnologia. Tecnologia é conhecimento fundante teórico capaz de ser aplicado. Onde que eu aplico aquilo? Não é conhecimento útil, não é utilitarismo. Utilitarismo é outra coisa, é outra história. É eu ser instrumentista. Eu não estou sendo instrumentista. O sujeito que aprende biologia, fundamentos de biologia, ele sabe quando alguém da família está doente, quando não está crescendo, quando está com o olho no fundo, quando ele está com algum problema de verminose, ele sabe tudo, ele não precisa ser médico. Entendeu? Ele sabe tudo. Ele sabe lavar uma roupa, usar uma tinturaria, ele sabe usar produtos químicos, você entende? Agora, esse fundamento não pode ser ilustrado, né? Não pode ser a escola monástica, a escola teológica, moralizante, que tem um microscópio na escola, o professor mexe, os outros estão tudo olhando lá, a câmera projetada e parecendo. Que é uma vergonha, que a maioria das escolas é assim. É tudo ilustrado, nós estamos no período da ilustração, né? Eu pego o feijãozinho e fico ilustrando. Eu pego uma célula, uma lâmina, ponho lá e fica todo mundo. O sujeito tem que ter um para cada um, você entende? Sim. Isso é caro, isso é uma escola cara, isso é uma escola que precisa de financiamento, isso não é uma escola de massa, isso não é uma escola. Ela pode ser de massa? Pode. Não é à toa que as escolas americanas têm 2, 3 quarteirões cada uma. Você vai na brasileira, 4, 5 salas de aula, um bloquinho montadinho ali. Por quê? Porque é o modelo escolástico, monástico de cela, que é uma sala de aula. O giz acabou, não tem mais nada. Então, você vai fazer o que com isso? Como é que você vai pedir para o teu filho escolher se ele não foi no fundo do conhecimento básico para escolher a aplicabilidade do que ele quer fazer? Você fala a verdade, o pessoal fala muito simples, não, faz uma escola é fácil, a gente pega uma sala, coloca umas cadeiras lá dentro, uma lousa. Você sabe que você estava falando aqui agora, e me veio olha só como às vezes a gente só compreende uma coisa muitos anos depois, né? Eu tive o grande privilégio de fazer o meu ensino médio no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também tenho um colégio técnico. E o Coltec de Minas Gerais, ele foi um investimento do governo inglês sem dúvida, na Universidade Federal de Minas. Quantos anos isso? Nem vamos falar para a gente não entregar a ideia. Então, e tudo isso que você está falando, eu vivi no Colégio Técnico. A gente tinha, as nossas aulas eram todas em laboratórios. Tudo era em laboratório. Tudo era então, por exemplo, olha que coisa... A escola do século XVII. Olha que coisa interessante. Eu
aprendi, estava falando de física, ótica, num laboratório de fotografia. A coisa mais linda do mundo. Né? Imagino quanto você aprendeu, quanto aquilo te apaixonou. Sim, Você exatamente. E hoje põe um aluno para pegar um experimento de ótica do Newton, para você ver, ele quase morre. E você aprendeu lá atrás, acabou, e aprendeu os fundamentos. Sim. Era assim. Você vê, eu só compreendi esse colégio agora que você explicou isso. Nossa, fantástico. Então, você vê a deficiência civilizatória escolarizante do nosso país quando você olha, você vai na escola, temos escola bonita, bonitinha, assim, tudo arrumadinha, bonita, como deve ser mesmo, né? Meu pai dizia que uma escola seria decente quando todas as instalações da escola tivessem o conforto de uma sala de um banqueiro. Ele está certo, meu pai é inteligente, esperto, sabe, né? Mas você vai na escola, você vê o tamanho da escola, aquele monte de sala de aula, aqueles corredores, e tem o espacinho da sala de aula, dos laboratórios, ele significa 5% do espaço da sala de aula. Né? Até o próprio modelo de você, a gente tinha que se deslocar até o aluno, ele tinha que ir para o laboratório de matemática, ir para o laboratório. Eu vivi uma experiência, Cachito, que foi assim, incrível, incrível. Eu passei um tempo, fiquei 4 anos, quase 5 anos, como assessor do diretor-geral da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. A famosa FAMEMA, que os brasileiros não conhecem, os paulistas conhecem pouco, mas é uma das melhores e mais qualificadas faculdades de medicina que nós temos no país. Foi a primeira instituição do país que assumiu para valer a aprendizagem por problemas, o famoso PBL, Problem Learning e tal. O que era esse negócio? Eles foram lá para o Canadá, pegaram os modelos, trouxeram, levaram, não foi todo mundo, porque não tinha recurso, mas eles foram lá, foram usados, foram lá buscar o modelo e entender o que era isso. Primeira coisa, é uma escola que não tem sala de aula, o aluno chega lá e ele vai embora. Ele fala, peraí, mas cadê minha sala de aula? Cadê minha sala de aula bonita, com aqueles quadros, com projetor multimídia, com uma coisinha confortável para sentar? Cadê 50 cadeiras? Não tem sala de aula. É uma salinha com uma mesinha, como exatamente o que nós estamos aqui. Olha, exatamente o que está aqui. Tem 4 cadeiras, 5, e tem lá 6 salinhas no campo. O resto é hospital puro. Onde que eu aprendo anatomia? Não tem o currículo definido, idealizado. É claro que você tem que é para dizer para o aluno, vai estudar isso, meu filho. Você chegou no ensino superior, se vira. Você vai comigo agora, você foi sorteado aqui agora, você pegou um preceptor de cardio. Você foi sorteado comigo, grupo de 6 alunos vai comigo na preceptoria de ortopedia. 6 foram sorteados comigo e vão na preceptoria de pediatria. Então eles vão no pronto-socorro, aparece a criança doente, mas eles... Eu estou partindo, você já sabe a biologia, você já sabe fundamentos de química, você já sabe o corpo humano magro. O sujeito chegou lá com dor, o médico, o preceptor, começa a examinar, vai fazendo perguntas e eles estão aprendendo na prática. Aí o preceptor, depois de atender aquela criança, aquele paciente, ou aquele trauma, ou aquela pessoa que está sofrendo algum problema, alguma cardiopatia, ele sai dali, ele reúne nessa salinha com 6 alunos e fala assim, ó, o quadro é esse, o coração funciona assim e tal, a bibliografia tem que vocês vão estudar, um líder de vocês vai fazer a apresentação para mim do conhecimento e vão me apresentar qual que é a solução do tratamento para essa criança. Claro, nos limites, chegou no primeiro semestre, depois volta para lá no segundo semestre com fármacos, depois volta lá com técnicas cirúrgicas, depois volta lá com técnicas de emergência. Você compreende o que é? Então, o que é? Não tem escola, escolas são salinhas de estudos e de diálogo profissionalizante. Tá certo? Então, ela é uma escola, é claro, está dentro de um hospital de nível de alta complexidade, caríssimo. Ou seja, isso eu mas falar, escuta, tem uma estrutura como mas essa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: pode marcar uma consulta com qualquer médico formado pela FAMEMA, você vai ter o seu caso solucionado. Eu digo isso porque eu vivi aqui, entende? Sim. Agora, você tem escola de medicina, fica lá no blau, 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 no blau, 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 passa, coisinho, passinho, não sei o que lá. Sim. Claro que precisa de tecnologia muita, você precisa de laboratórios simulados muito, mas o que você mais precisa é que a gente venha a ter aquela escola de medicina do século XVIII, agora com as tecnologias do século XXI. Né? Que é uma coisa que a gente não consegue fazer até hoje. Eu sou um apaixonado pelos cursos tecnólogos, porque foi onde eu comecei a lecionar e gosto muito e sou um defensor.
mas também um crítico, de outro lado, sim. pelo seguinte, o que aconteceu com os tecnólogos? Quando você lê a Lei de Diretrizes Básicas, que criou os tecnólogos, ela assim, é fantástica a ideia é fantástica, né? Que é tudo isso que você falou. Se eu vou formar um tecnólogo em logística, o que eu tenho que fazer com esse cara? Tem que colocar ele lá na operação logística, para ele entender o que é uma operação logística. Eu vou formar um tecnólogo em marketing, eu tenho que colocar ele lá no momento instrumental. No momento, exatamente. Porque antes disso, se ele vai para marketing, ele tem que dominar tudo de língua. Isso. Tudo de língua. Se ele não dominar a língua, você esquece. Se ele não dominar psicologia, comportamento do consumidor, esqueça. Ele não vai Na logística, se ele não aprendeu no mínimo redes neurais, se ele não aprendeu pelo menos um mínimo ali como fazer uma operação algébrica, resolver um sistema de equações, ele não consegue olhar e interpretar o quantitativo para otimizar aquele processo logístico. Nesse ponto tá quando ele chega até você na disciplina de logística, ele tem que ter um conteúdo de matemática e física forte, firme, robusto, né? Agora, ele não teve na educação básica. Bom, socorre ele lá. E para socorrer, é claro, você precisa ter pessoas, de novo, com conhecimentos fundantes muito forte, com o uso de tecnologia, para você tirar o atraso do que ele não teve nos períodos anteriores. E aí que vai o meu lado crítica, que não é ao modelo do tecnólogo, mas a como as instituições de ensino, e aí muito as privadas, enxergaram o tecnólogo. Enxergaram o tecnólogo como uma mina de dinheiro, em que eu coloco 120 alunos numa sala, né? Coloco um professor com uma lousa lá na frente, um data show, para dizer que eu sou moderno, né? E eu não estou ensinando nada para ninguém. Lembra que eu te comentei que quando eu cheguei para dar aula, que foi num tecnólogo, eu virei para o meu orientador e falei, eles não estão entendendo que eu estou com dificuldade? Foi pelo seguinte motivo. A primeira coisa que eu precisava ensinar para eles no curso de logística que eu estava dando, que era gestão de estoques, era a curva ABC. E para fazer a curva ABC, eu precisava fazer porcentagem. E quando eu comecei a falar de porcentagem, eu olhei para uma turma de 80 alunos e eles estavam me olhando assim, e eu falei, qual é o problema? Como é porcentagem, professor? E aí eu passei 2 aulas ensinando porcentagem para depois entrar em curva ABC. E aí eu virei e ele me falou exatamente o que você acabou de dizer, né? Esse aluno está chegando, a instituição está vendo isso como uma mina de dinheiro, que eu coloco esse cara aqui para dentro, só com 120 pessoas dentro da sala e dou qualquer aula e depois dou um diploma para ele. E eu estou pegando uma pessoa que não está preparada para estágios. Isso não acontece. Agora, Cachito, de novo, né? Por que a escola acaba fazendo isso? Por conta do modelo regulatório. Você pega os cursos tecnólogos, eles são totalmente instrumentais. Você pega lá o design que está lá, porque veio muita gente especialista para montar. Eu acredito que as pessoas que foram lá foram muito inteligentes, são muito sábias. Eu respeito muito as pessoas, né? Sou educador, se eu não aprender a acreditar nas pessoas, reconhecer que elas têm um talento, né? Agora, entre ter o talento e ver o chão da fábrica, o que está acontecendo, o chão da escola, né? Tem uma diferença enorme, porque, de novo, o escopo dos tecnólogos que se tornou isso que as escolas foram obrigadas a fazer. Porque o Cachito, uma escola tecnológica, ela é muito cara. E as empresas, elas financiam seus alunos. Eu pergunto para você se aqui no Brasil elas financiam. Então chega, a escola faz o possível do que ela tem que fazer. Sim. Ela tem que ter um custo acessível, porque a taxa de salários no Brasil é muito baixa, por várias razões, e essa pessoa, se você quiser formar e dar um sonho para ela, eles têm que ser... E aí, mas o pior é, de novo, que eu falo para você, olha, Cachito, escola não é sacerdote do dinheiro. Claro, tem lá, tem que olhar a última linha, tem mercado de capitais, tem bolsa de valor, a gente entende tudo isso, é óbvio, são negócios também. Tem lá, nós estamos numa sociedade capitalista, você vai falar o quê? É difícil, ela está lá, mas veja. O problema é que quando você olha o modelo regulatório que as escolas de tecnologia têm que seguir, tá lá. Aí o MEC vai defender e falar assim, não, mas são apenas diretrizes, vocês
justificam no projeto pedagógico que vocês podem fazer do jeito de vocês. Aí eles treinam lá os avaliadores vão lá e falam, ó, peraí, não é bem assim, vem para cá, eu estou tirando uma fotografia da realidade, a realidade você não tem isso, você não tem isso, você não tem aquilo, não tem problema. Aí como é que você faz? Eu já passei Qual por é o avaliação financiamento da assim. escola? E aí a escola ela fica num dilema, ela fala, eu dou oportunidade para essa sociedade ou não? Eu dou ou não dou? Né? Então, de novo, né, nós temos esses problemas aí. E o que a gente está percebendo, e que também os investidores estão percebendo, você precisa ter uma escola de massa que já foi vencida, mas que ela personalize a aprendizagem na ponta. Esse é o desafio dos próximos 30 anos. Você vai ter que ter escola pluricurricular, plurimetodológica, pluricultural, né? Você não vai poder mais pegar uma plataforma de EAD simples e o modelo que você botou lá com hospedagem, com a aula do professor, falando 15 minutos, ou sem estar dentro do laboratório, continua ensinando, né? Você não vai mais conseguir, você esquece. Até porque você pega a Univesp, por exemplo, que é a Escola Virtual do Estado de São Paulo, o pessoal da Unicamp, de USP, de Unesp, eles já estão na área individual, já estão dentro do laboratório ensinando. Aí você pergunta, mas por que entram, dos 100% que entram na escola de IAD da Univesp, só 7%, 12% chegam ao final? Né? Claro, aí também tem que investigar por quê. Por quê? Porque apesar deles trazerem a escola do século XVIII, que é a escola experimentarista tecnológica, ela não conseguiu ter uma metodologia pedagógica pela aprendizagem, ela continuou com a metodologia do ensino, diretiva, obrigatória, e ela é excludente, essa escola. Então não é uma escola civilizatória, né? A escola civilizatória, ela é cara, ela tem aprendizagem personalizada, ela tem que usar tecnologias para personalizar a aprendizagem de um aluno que está no mesmo curso. O currículo tem que ser ele tem que escolher a forma dele de aprendizagem, o cotejamento dos conteúdos, as práticas pedagógicas, por onde começa e por onde termina, né, os caminhos. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem e vai contribuir com isso, muito. Né? Você sabe que o que você disse, para mim faz muito sentido o que você está falando, pelo seguinte, lá na minha dissertação, lá atrás, eu correlacionei, né, relacionei o alfabetismo funcional com uma outra característica, que é a capacidade de autodirigir o aprendizado, o self-directed learning, que é muito importante no EAD. Demais, né? Porque não para tudo, não é só para EAD, não para tudo. Sim, eu me formei mais como autodidata estudando, com todos os livros que não estavam no meu inventário e nas minhas disciplinas, e discutia no boteco, no bar, com os amigos, conversando no trabalho, do que propriamente na sala de aula. Exatamente. Porque em que ponto que eu falo que isso é fundamental? Porque o EAD tem tudo isso que você falou, né? Ele explodiu, hoje nós temos mais alunos de EAD do que alunos de cursos presenciais, mas isso vem de uma realidade, isso às vezes é pouco compreendido. Vem da realidade que nós temos 5.500 municípios e em muitos deles não tem uma faculdade. E a única forma, eu dou aula aqui na Barão e eu vejo a quantidade de aluno que eu tenho de Sertãozinho, de Jabuticabal. Então, às vezes, a única possibilidade que a pessoa tem de estudar é o EAD, e é por isso que tem muito aluno, principalmente de pedagogia, né, que acaba só tendo esse caminho. Só que a evasão é absurda, porque o EAD exige uma capacidade de autoaprendizagem muito grande. A pessoa precisa ter essa capacidade de autodidativo. Mas eu sempre falo o seguinte, quando se discute essa questão do EAD, eu sempre pergunto assim, tá, no ano passado, quantas coisas você aprendeu sozinho, que você foi no YouTube e pegou um videozinho lá no YouTube e aprendeu sozinho? É isso. Professor, eu montei esse estúdio aqui todo, tudo está aqui, fui eu que montei. Lindo, aliás, parabéns. E como que eu montei? Preciso comprar um microfone, deixa eu assistir um vídeo aqui. Esse é bom, esse é ruim, esse é médio. Não, esse aqui dá. Essa mesinha, eu comprei 4 delas. A primeira deu errado, a segunda deu errado, a terceira deu errado, a outra eu aprendi. Nós temos uma capacidade de autodirigir o nosso aprendizado muito grande, e a gente faz isso todo dia. Quando eu aprendo uma receita nova da cozinha, quando eu aprendo um jeito de resolver um problema. Só que, olha que interessante, você vai no YouTube, o cara tem uma didática, porque ele vai fazendo com você na prática. Sim. O Cachito,
duas coisas importantes. Primeiro, que a gente não deve ter preconceito com a educação à distância, né? A universidade russa, a universidade alemã, a universidade russa, a universidade de Moscou chegou a ter 600 mil alunos à distância sem tecnologia na época. Entende? Então, o problema da aprendizagem, de novo, ela tem a ver com a questão da escolarização, como o design educacional está montado. Né? Então, as pessoas, os maiores gênios do mundo, quase não frequentaram escola, não gostaram da escola, tiveram com a escola, mas a cabeça estava fora dela, porque a escola era estúpida, imbecil, daquele jeito que você sabe. Pergunta para o Einstein, que botaram ele para fora, pergunta para o Newton, pergunta para o Davi, pergunta para toda essa gente, né? Então, a escola, a escolarização, se ela é à distância ou não, ela tem que ter um monitoramento, uma orientação, um incentivo, uma motivação, tá certo? Que é uma parte do ser que você não vive o tempo inteiro na escola, embora hoje você fique mais tempo. Então, se é semipresencial, se é EAD síncrono, que é o online ao vivo, sim, como nós estamos aqui, se ele é assíncrono, com conteúdo gravado, se ele gosta do presencial, isso depende de cada um tem uma forma de aprender. Então a gente não pode mais ter, e vão surgir novos agora com a inteligência artificial, vão surgir novas maneiras. As salas de aula agora você vai ter uma pessoa de 18 anos junto com uma criança de 2 anos, de 4, de 7, de 8, porque você vai ter uma nova convivência de integração entre as pessoas, entre as famílias, entre os jovens, como a gente sempre sonhou ter. Sim. Né? Não é mais aquele fordismo separadinho. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: eu vou muito para as escolas. Toda semana eu bato na porta de uma escola pública e pergunto para a diretora se ela quer que os alunos recebam uma palestra minha. Eu faço isso, aprendi com o meu orientador, o professor César Nunes, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Comecei a fazer isso. E até é engraçado, uma vez uma professora falou assim para mim: nossa, o senhor é o único reitor que conhece seus alunos antes dos seus professores, né? Rapaz, aquilo me chocou, que me encheu de orgulho e de vaidade. Até hoje eu fico emocionado de ver. Então, por que eu estou te dizendo isso? Ano passado, por exemplo, eu visitei 32 municípios da região administrativa de Araçatuba e fiz 41 palestras nesses 32 municípios, para os alunos do terceiro ano. Eu vou lá olhar a juventude, eu quero olhar o juventude, eu quero ajudá-lo, eu quero falar: escuta, eu vou ensinar você como é que você escolhe a sua profissão, por onde você deve começar para escolher. Por que, Cachito, eu estou te falando tudo isso? Porque você falou: poxa, eu aprendi, eu tinha interesse, eu fuçava, eu vinha para cá, tal. Por que isso acabou? Acabou porque a violência do crime no Brasil impediu as crianças a ficarem nas ruas, na frente das... Quando eu estou falando na rua, não é criança abandonada, não. Na frente das suas casas, conversando e estando em desafio com o vizinho da frente. Sim. Pegando aquele idoso rabugento, mais sábio, que tinha no fundo da casa dele uma marcenaria, ele fazia tudo para as crianças. Aquele que costurava a bola que todo mundo via, aquele que conserta a televisão, aquele que conserta o rádio, aquele que conserta eletrodoméstico, aquela dona Maria, a dona Rosa que cozinhava, que tinha aquele cheiro bom, aquilo nos instigava. Ô mãe, faz isso para mim. O pai, faz isso para mim. O pai falava: vai na casa de fulano. Então você era fuçado, você tinha autonomia, porque você tinha a rua, o espaço público para te instigar a ser autônomo, né? Vamos falar autônomo, que é o termo correto, a ser autônomo para a tua vida. Nós perdemos isso. Sim. A ponto da escola ficar terceirizada pelos pais na pedagogia do comportamento, na pedagogia da iniciativa, que isso é de uma estupidez enorme. Né? Isso é de uma ignorância enorme. Os pais terceirizam para a escola, né? Não, terceirizam como consumeristas. Né? Então, por quê? Eis o problema da violência do país. Porque a escola da Finlândia é a melhor. Claro, eles continuam tendo tecido social aberto, eles continuam tendo tecido social integrado, eles podem... No Japão as crianças vão na escola a pé, elas não podem ir de carro, elas têm que entender, respeitar, conhecer, ter senso de proporção, fundamentar a noção do perigo, da realidade, da integração, sentir o respeito da sociedade para com elas. Sim. Agora, por isso que você tem que ter um espaço de segurança pública
Tá certo? Olha, Como é que faz com isso? Já tem uma hora que nós estamos falando, tá? Mas vou te dar isso aqui na prática, exatamente o que você está me contando aqui, o que você está falando. Vou te dar um exemplo prático. Como nós moramos em muitas cidades, né? Todas as vezes que nós chegávamos lá, eu buscava para o meu filho qual é a escola mais tradicional, mais conhecida, mais, né, respeitada. Vamos levar ele para lá. Aqui, quando nós chegamos em Ribeirão, foi a primeira vez que ele chegou, a gente colocou ele numa escola bem tradicional, que a gente já conhece. Quando ele terminou o ensino fundamental 1, foi fundamental 2, nós falamos, não, agora nós vamos escolher uma escola. A gente quer. O meu filho, ele participa desde o ano, ele está no segundo ano agora, desde metade do ano passado, metade do primeiro ano, ele participa de um projeto na escola que chama Estudantes que Ensinam. Olha que bacana. Lindo. O projeto criado por uma aluna. Não foi criado pela escola. Uma aluna chegou na escola e falou, esse eu é o papel quero da escola, fazer isso. Instigar isso. E como que é o projeto? Né? Eles vão para escolas públicas e chega na escola e fala assim, o que vocês precisam de ajuda? E aí, numa escola, dá aula particular para alguns alunos, ajudar os alunos, e eles vão tentando ajudar a escola. E desde o início do ano, meu filho está lá no grupo que dirige este programa. E o aprendizado deles é absurdo. Absurdo. Hoje, sabe o que meu filho faz no projeto? Ele ensina os professores a usar os sistemas do governo, sabe, que tem plataformas, que tem muitas. E todas livres, né, gratuitas. E os professores não sabem usar. Ele ensina os professores a usar as plataformas do governo. Mas, para mim, o grande aprendizado, ele e a namorada deles estão nesse projeto. As primeiras vezes que eles foram, eles chegavam aqui e falavam assim, pai, nossa, mas os alunos têm uma dificuldade muito grande. Tem aluno que vai para a escola para comer, tem aluno que não sabe fazer a lição, é semi-analfabeto, não conseguiu aprender, mas é porque os pais também não sabem ler, não sabem escrever. Cara, no dia que eles sentaram comigo, eu me emociono dessas coisas. Porque no dia que eles comentaram, cara, isso é que é aprendizado. É isso. Construir gente, né? Ter solidariedade humana. Então é um valor que não tem na escola. Os outros vão lá e assistindo aula. E sem aquele assistencialismo pedante, e sem querer levar o poder, né? Veja, teu filho, né? Se o teu filho pegar as estatísticas do IBGE, 75% dos domicílios brasileiros, a renda média é até 2 salários mínimos. Você divide por 4 isso, dá um Big Mac por dia só para comer. Só para comer. É um mar de miséria. É um mar de miséria. Olha aquele mapa do Brasil e diz para mim como é que chama teu filho. Teu querido filho. Theo. O Theo. Theo, me escute, Theo. Lindo o teu trabalho, Theo, mas escute. É um mar de misérias, Theo. Imagina o desafio que você tem pela frente para cuidar disso. Entende? Eu não estou falando que quem é pobre é burro. Não. Né? Porque as pessoas, tem alguém que está nos ouvindo, os maldosos já vão falar, quer dizer que o Arte está dizendo que o problema da renda quer dizer que o pobre é burro? Não. Estou dizendo para você que no século XXI, a cesta de bem-estar que as pessoas devem ter para poder serem civilizadas, a gente voltar a ter o tecido social da rua, reconhecer que a escola não é um espaço de opressão, não é uma cela, não é uma prisão, ela não está entregue a qualquer coisa, né, como está hoje para o narcotráfico. Eu fui fazer palestra em algumas escolas, a diretora teve que perguntar para o aluno se eu podia entrar. Eu estou falando, eu estou vivendo isso, eu estou no chão. Eu vou em escolas da classe A e vou na escola pública. Eu vejo tudo. E muitas delas eu vi mais violência na classe A do que na organização da escola pública, que infelizmente é. Mas o que é? Você tem primeiro um mar de miséria nesse país. Como é que faz com isso? Pergunta nos domicílios quantos livros eles têm em casa, Cachito. Pergunta lá se tem caneta em casa para escrever, para anotar. Ah, mas o professor, o senhor está atrasado, hein? Pô, a gente anota tudo no celular, tá bom, anota no celular, tá certo. Mas então você não tem
a cultura, você não tem um espaço, você não tem a valorização disso. Então, é difícil, porque eu estou dizendo, educação é cara. Né? Eu digo que educação barata é para cérebros e corpos baratos. Né? Infelizmente. E vou dizer para você, isso não é problema da escola. É precificação numa sociedade capitalista, você conhece melhor que você da área, ela tende a uma estratégia, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Estou dizendo em termos de custo mesmo, de valor. Né? Escola de valor barato é para cérebro, mão de obra e corpos baratos. Não cabe mais na sociedade do século XXI. Isso não cabe. Isso é um equipamento de civilidade que não pode mais continuar sendo uma cela. Não pode continuar sendo simplesmente um restaurante, mas tem que ter o restaurante. Tem que ter a proteína necessária, que é o básico lá, porque o sujeito não. Né? Então, mas o que eu sinto? Eu chego lá com a juventude, ela está esmagada. Cachito, terceiro ano do ensino médio, eu sei, eu sou pai, você imagina, eu sou um doutor em educação, eu digo, né, pai do mundo, a dificuldade que eu tive. O meu filho, o meu primeiro filho, o Murilo, nós preparamos ele para ser advogado até o último momento, ele falou, pai, eu vou prestar engenharia. Você tá louco? Falou, não, vou, porque eu tô aqui com o tio, eu gosto de ver, ele é construtor, tal, não sei o que lá, tal, mas tinha uma engenharia nova da Unicamp, ele foi lá e passou, fez engenharia, eu falei, meu Deus, agora nós vamos perder esse menino no meio do caminho. Ele foi lá, foi um dos melhores alunos lá e tocou a vida, tá certo? Mas olha, eu vou dizer para você, então eu entro, ano passado eu entrei mais ou menos, eu acho que uns 2.000 alunos, e uma escola tem 30, só falo para o terceiro ano. Só falo para terceiro ano, e se for para juntar, tem que estar os pais juntos, senão eu não falo, só falo para terceiro ano. Então eu fui escola de classe A, escola muito organizada, e eu vi algo em comum com aqueles jovens que estão na escola pública, com toda a deficiência, com toda a dificuldade, com toda a falta de oportunidade, com tudo aquilo que o teu filho relatou para você, que você se comove e que eu também me comovo com isso. Mas eu digo a eles, iguais, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Vocês são o meu futuro. Eu digo para eles, tem uma frase do Sartre, do filósofo sábio existencialista, e quem me despertou para ela foi o meu orientador, e depois, quando eu fui ler o Sartre, é o seguinte, nós temos que saber o que faremos daqueles que fizeram de nós. Né? Então, esses jovens, seja da classe A, ou da classe D, da classe E, que está aí na escola, eles são incríveis, porque os sonhos estão dentro. O que vai ser o nosso país, eu estou olhando para eles, eles já são, mas o que vai ser o nosso país daqui a 30 anos e o que vai restar para nós, já estão neles. Né? A forma de fazer amizade deles é diferente da forma que eu fazia, o gosto musical deles é diferente do meu, o ritmo de vida deles é diferente do meu, as oportunidades de trabalho são diferentes da minha, a engenharia que eu tinha já mudou na mesma engenharia de hoje, o economista da minha época já não é mais o mesmo economista de hoje, o profissional de marketing, de administração já não é o mesmo, o médico já não é o mesmo, mas já está incubado neles. Já está incubado. Eles têm que ali, de certa maneira, despertar para aquilo. Tem que descobrir. Mas o sofrimento deles é o mesmo. Né? A carga de opressão que a escola de classe A, os pais da classe A, os professores da classe A colocam nos jovens, além daquelas que eles próprios se autodesafiam, é a mesma da escola da classe E. Eles estão esmagados. Terceiro ano, eles estão esmagados. 45% dos alunos da classe A estão em psicólogo, mas não estão em psicólogo porque escolheram, porque foram massacrados, estão massacrados. Da classe A. Classe A, pum! Tá certo? Eu fui numa escola de elite de São Paulo, eles estavam massacrados, com tudo que tinham. E o da classe E, esmagado sem a terapeuta, mas estão esmagados do mesmo jeito. Estão esmagados. Então eu vou lá, e eu vou dizer para você, menino, como é que você sai disso? Como é que você sai? Que é a coisa mais à toa do mundo para começar a sair. Eu não quero dizer que eu vou lá resolver tudo, mas eu me debruço nisso há pelo menos 15 anos diariamente olhando o jovem. Eu voltei para o chão da escola, para governar a escola, para olhar os olhos dos alunos e entender o que está acontecendo com eles, para ver se eu consigo resgatar e oferecer um caminho para eles. E eu digo, Cachito, para eles, você tem um amigo aí do lado, porque quando eles estão ouvindo a minha palestra, a minha apresentação, eles sempre assim, aquele que é amigo dele está sentadinho, está agarradinho no outro ali, está do ladinho, está não sei o quê. Como é que você chama? Ah, eu chamo Kelly. Oi, Kelly, tudo bem?
Por que você está sentado do lado? Como é que você chama? Aí eu chamo o Paulo. Kelly, por que você está do lado do Paulo? O Paulo, meu amigo. Eu falo, não, ele é teu cúmplice. Né? Ele é a pessoa que mais te conhece. Ele é a pessoa que quando você chega, ele bate o olhar. Tanto quanto a tua mãe e o teu pai, ele te entende. Ele sabe o que vai dizer, como ele vai te provocar. Escuta. Senta no cantinho daquela escola ali. Vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, nós estamos juntos já há 10 anos. Porque tem gente que vai desde a educação infantil. Ah, eu estou junto há... Não, eu conheci há 3 anos, eu conheci há 1 ano e meio. Não tem importância. Não tem importância, porque o jovem, ele é tão rápido, cara. Sim. Ele tapa, ele pega, ele capta tudo. Ele é incrível, o jovem. Ele não perdeu isso, porque está dentro do ser humano. Senta ali naquele cantinho. O Kelly, pergunta pro Paulo. Paulo, você é meu amigo, cara, você me conhece, você é meu cúmplice, você sabe do meu vocabulário, você sabe das minhas devassidões. Escuta, Paulo, fala pra mim, cara, eu tô precisando escolher minha profissão agora, não estamos no 3º ano, a partir de 20 de dezembro a gente não vai estar mais aqui, a gente vai dispersar, a gente passou tempo junto. Paulo, o que você acha que eu tenho de melhor, Paulo? Conversa bacana, Paulo, o que você acha que eu tenho de melhor, Paulo? Paulo, agora me dá uma fronteira. O que é que eu tenho de pior, Paulo? O que eu não presto? O que eu não sirvo para nada? O que você pudesse arrancar de mim, você arrancava nem fosse na porrada. Né? Dizendo, sim. Kelly, agora eu vou falando isso. Sentante, vai entrando. Meu pai dizia que eu nunca deveria pronunciar nada que caísse no chão. Que fosse para abrir a boca, era para entrar dentro do sujeito, mudar o sujeito e tornar incômodo a ele. E assim eu faço. Kelly, querida, pergunta. Ele vai dizer, olha, Kelly, eu vejo você, eu não sei o que você tem, Kelly, mas eu vejo que todas as crianças que estão na escola, elas correm até você. Você deve ser uma exímia professora, você deve ter um doce, você deve ter um cheiro, um buquê, um talento, um jeito de andar, porque as crianças estão grudadas em você. A gente está aqui no pátio, elas estão com você aqui. Você gosta de ir lá, eu percebo que você tem um olhar, você fala de criança comigo, você fala de histórias infantis comigo. Não, e esse amigo que mais conhece. O Paulo, agora o Paulo, olha para Kelly. Entra na alma dela. Kelly, me diga então você agora, o que eu tenho de ruim? O que você vê em mim? Paulo, eu não sei, cara, mas eu percebo o seguinte, quando eu tenho que arrumar alguma coisa, eu corro para você. É você que instala a tomada elétrica, é você que configura meu computador, é você que acerta para mim aqui o meu celular, é você que faz a comida. O Paulo, não. O Paulo é o seguinte, eu sei que quando a gente tem festa, quando a gente quer fazer a nossa festinha, a gente tem que ligar para você, porque se não for você o cabeça, se você não for o administrador, o grande líder, não acontece. Então eu acho, Paulo, talvez você pudesse ser um bom administrador, você pode ser talvez um bom engenheiro, porque você gosta de fuçar nas coisas. Né? O Kelly, sabe o que eu percebi? Você é quietinho, eu percebo que você está sempre desenhando, talvez você pode ser uma ótima arquiteta, né? Eu percebo que você gosta de muito filme, a gente vai, você pode ser uma brilhante cineasta. Escuta, Cachito, pelo amor de Deus. Precisa de um psicólogo isolado. Sim. Começa conversando com o teu amigo e tem uma conversa de papo reto e grande, papo afetuoso. Escuta o que eu tenho de melhor, cara, me diz. Nem que for para você brigar depois. Sim. Depois você vai em casa. Theo, chama o teu pai, tua mãe, senta. Falou, pai, quero ter uma conversa grande com você. Senta aqui, pai. Abre a cerveja, dá um susto nele. Você não pode beber, você não pode beber. Ô pai, você cuida de mim quantos anos, pai? Pai, estou na época da escolha. Em vez de você falar que você quer que eu seja engenheiro, que eu seja sacerdote do dinheiro, que eu ganhe dinheiro, que eu seja juiz porque você é juiz, né? Que eu sofra como você sofre como juiz, que eu seja médico e não tenha vida como você é. Né? Ô pai, o que você acha que eu tenho de bom, pai? Mostra aqui, eu sou disciplinado, eu sou afetuoso. Pai, o que você precisa me deixar mais com autonomia que você não deixou, que você gostaria que eu fizesse? Né? Ô mãe, senta aqui. Como é que chama a mãe do Theo? Giovana. Joe, mamãe Joe, senta aqui. Joe. Mãe, o que eu tenho? O que eu fui? O que eu atravessei o sinal? Começa no afeto, começa esculpindo o teu filho, procura mostrar para ele a humanidade que ele tem, porque ele, ao descobrir a humanidade dele, ser motivado, se ele aprendeu matemática, se ele aprendeu química, se ele aprendeu física, se ele aprendeu a falar, se ele aprendeu a escrever, o Cachito, ele pode escolher física nuclear, ele pode escolher engenharia civil, engenharia aeronáutica, medicina, ele pode escolher ser mãe.
escolher ser pai, ele pode escolher ser comerciante. O que ele escolher vai se dar bem. Ele só precisa juntar a tecnologia, aprender bem a aplicação dos conhecimentos fundantes e se compreender como humano nos seus talentos, naquilo que ele tem. É só isso, cara. Se você fizer isso, ele vai ser gerente, diretor, CEO, vai para a área de RH, vai para a área de marketing, vai fazer cinema, porque aprender o instrumental das áreas é a coisa mais à toa do mundo. Isso aí está disponível. O que não está disponível é tecnologia. Tecnologia é o quê? É a ciência da técnica. Uma boa matemática, uma boa física, uma boa química, uma boa comunicação, uma boa língua portuguesa, uma boa história. Blá, blá. E, meu querido pai Calixto, chega pro Theo, tem essa conversa gigante com ele hoje. Abre a cerveja, toma o whisky, fala, filho, você gosta de música, você pode ser um excelente engenheiro acústico, você pode ter uma banda, você pode escutar. Ele não precisa exercer uma profissão diplomada. Cada vez mais, na Europa, eu tive um padre que foi reitor meu, quando eu comecei minha vida, ele falou assim, só que no Brasil que o cara vai arrumar um emprego, ele pergunta que diploma que você tem. Na Europa ele pergunta o que você sabe fazer, depois ele pergunta se você tem um diploma para poder atender. Entende? Sim, então escolher o desafio da vida é muito maior do que um diploma. Escolher o caminho da vida passa pela conversa com os amigos, passa pela conversa. E quando eu saio de lá, eu sou aplaudido. Os alunos querem tirar foto comigo, eu fico comovido, eu fico encantado. E depois, quando essa professora me disse que talvez um dia alguém vai escrever sobre a minha história, por ser um reitor que conhece os alunos antes dos professores, isso é uma coisa que mais me cativou no mundo e que fez com que eu voltasse de novo no chão. Porque eu estou me preparando, eu vou para conselhos, né? Eu estou me preparando para ir para conselhos, eu já estou numa senioridade, mas eu voltei para o chão da fábrica, porque eu precisava voltar a compreender essa geração que vai cuidar de mim, que vai cuidar dos meus filhos. Eu tenho um neto de 7 anos e tenho um outro agora de 1 ano e 8 meses. O Pedro tem 7 anos. O Pedro é o sonho da minha vida. O Pedro é incrível. O Pedro me fez renascer. O Pedro, a coisa de 4 meses atrás, em umas férias que ele teve, ele foi visitar uma bisavó em Minas Gerais, Visconde de alguma coisa ali perto. Esqueci o nome agora. Ele voltou, a primeira coisa que voltou, vô, oi, você não sabe, vô. Eu estou na janela da casa da Bisa e eu conversei na rua, porque as pessoas estão na rua e conversam na rua. Porque mora em condomínio, mora no apartamento. Ele descobriu a rua. Ele renasceu, abriu uma avenida para ir um afeto. Então, Cachito, nós precisamos parar um pouco de certas bobagens que essas camadas sociais, porque o Rousseau ensinou, né? O homem nasce bom e a sociedade o degenera, né? Então, acho que a gente precisa voltar um pouco a ler um pouco mais o Emílio, a voltar a ver Rousseau, porque nós estamos destruindo os nossos jovens, principalmente no momento que eles mais precisam. É que nós não temos tempo aqui, mas uma hora eu vou contar para você como é que o Japão faz quando o aluno chega na escola de nível médio. Não, nós vamos ter que conversar muitas vezes. É uma coisa extraordinária, né? Mas nossa primeira coisa é tirar o peso da juventude, a primeira coisa, porque tudo bem, ela não teve uma escolarização boa, uma teve melhor do que o outro. A escolarização, estou falando de educação, educação é outra coisa, né? Aprendizagem é outra e metodologia é outra, mas os jovens que estão aí, eles são incríveis. Os pais reclamavam da gente, nós estamos reclamando deles. Os professores reclamavam da gente na escola e os professores continuam reclamando. Escuta, é um dogma isso, é um paradigma, mas veja, os jovens são incríveis, eu converso com eles podem estar no vazio cognitivo da matemática, da física, da química, da biologia, mas escuta, nós só não podemos deixar ele para o crime, como está indo. Eles são incríveis, eles têm ideias criativas, eles são maravilhosos, eles sabem a sacada da vida, eles sabem enfrentar a vida, eles são espertos, eles são sábios. Agora, para escolher uma profissão, precisa fazer essas fronteiras do afeto. É isso. Não, e você está falando assim, eu concordo demais. E Quanta escola ficou cara com tanta tecnologia, com tanta bobagem, com psicólogo, assistente social, terapeuta, não que eles não precisam estar lá. Não, eu sei, favor, mas realmente não há nenhum desprestígio. A escola eu quero dizer que o método vez... da escola, a escola vai ficando às vezes até cara demais, quando ela podia ter um projeto pedagógico mais suave, entendeu? Mais humanizado e tecnologicamente mais desenvolvido e que desse um custo menor, eu estou falando agora para aquelas que organizam o financiamento privado, e ao invés de ser só reféns
do seu sistema de ensino, porque elas estão refém da metodologia do ensino que ela está comprando. E ficando exatamente o que você falou. Hoje, cada vez mais elitizadas, porque cada vez mais caras. E o que você estava falando, olha só que interessante. O Cachito, só para terminar essa conversa, que eu estava esquecendo, né? Um dia desses exemplos, numa escola classe A, mãe juíza, pai médico, o menino quer ser físico, ele só quer ser físico, o menino. E aí ele me pediu, você pode ir na minha casa falar com meu pai e com a minha mãe, porque eu quero ser físico, eu adoro física, professor. Eu fico sozinho, eu fico com o professor de física, eu vou lá na sala dos professores, ele me acorda. Eu quero estudar física, eu não quero ser juiz, eu não quero ser médico. Né? Quanto espaço tem para o sujeito se realizar pessoal? Quem se realiza pessoalmente se realiza bem financeiramente. Ele não vai passar fome. Era esse ponto que eu ia te falar. Entende? Não vai. Era esse ponto, exatamente esse ponto. Olha só. Esse episódio aqui é o 83, se não me engano. Todas as pessoas que vieram aqui, eu pedi, conte a sua história. Porque eu gosto de histórias. Vou te dizer com toda certeza, não tenho o número exato, mas mais de 70% das pessoas que passaram aqui ou fizeram uma faculdade e não seguem essa profissão, ou entraram numa faculdade e mudaram. Né? E por quê? Por causa da pressão da família, da sociedade. E eu tenho um grande amigo, esse aqui eu vou fazer um corte disso que você falou, vai ter um corte que eu vou levar para um amigo meu, nós somos muito amigos. Essa semana nós nos encontramos e toda vez que a gente encontra, a gente fala sobre isso, que nós temos visões muito diferentes da educação. Porque ele fala assim, não, meu filho tem que seguir a profissão que vai dar dinheiro. E a gente sempre briga com isso. Ele vai ver na velhice dele o sacerdote do dinheiro que vai fazer com ele, vai pagar o asilo. E aí eu viro para ele e falo assim, é isso que ele está construindo dentro da sua casa. E eu botando o inimigo dentro da sua casa. E eu viro para ele e falo assim, olha, meu filho, ele vai fazer o que ele achar que deve fazer, porque é o seguinte, quando você faz, você ama, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, né, você pode ser palhaço. Você vai ganhar dinheiro. Você pode ser o que você quiser. Se você faz bem feito, você vai ser reconhecido profissionalmente por aquilo. Cachito, mas o pior disso, eu sou economista, vou falar isso com propriedade, o dinheiro não vale mais nada hoje. O que vale a moeda? Com tanta instabilidade monetária, com crise financeira, você constrói tudo, aí de repente não vale nada. Não vale mais nada. Eu não estou dizendo que você não precisa ter um patrimônio. Claro, você precisa ter uma casa, você precisa ter um transporte, você precisa ter condições para a tua aposentadoria, mas é óbvio. Mas que qualquer um, quando eu falo qualquer um, passe pelo afeto, que seja uma pessoa realizada, que sinta-se seguro, ele vai cuidar dessas providências. Sim, né? Ele vai cuidar. Sim. Eu, Cachito, uma vez em Barretos, eu fui numa instituição convidado para palestrar para os pais. Terceiro ano. E chegaram, estavam os pais e os alunos. Eu pedi, como eu falei para você, eu não falo para o pai isolado, eu falo para o pai e junto. Se não for, não me convida porque eu não vou. Esse é o compromisso que a escola tem comigo. Além dela me pagar, ela vai ter que me dizer que ela vai assegurar que vai estar o pai e o aluno terceiro ano. Comecei a falar concepções de educação, o momento que a gente está vivendo, e um pouco disso, dessas pressões, como é que faz para escolher. Aí eu pedi a permissão para escolher uma família que estava a filha e estava o pai e a mãe, que eu ia dialogar com ela, e se o pai e a mãe, ao estarem presentes, eles permitiam, porque o diálogo que eu faria com ela exigiria que eles cedessem um pouco da intimidade deles. Ela chama-se Rafaela, eu não esqueço o nome dela. Rafaela, tudo bem? Rafaela, os professores estão te falando, poxa, Rafa, você podia ter estudado um pouco mais, né? Poxa, Rafa, você poderia ter feito um pouco disso. As dicas são essas agora, você de última hora, vai prestar a prova do Enem, vai prestar o vestibular, a pressão da família, a pressão do pai, a pressão da mãe, a pressão do namorado, né, do companheiro, enfim, da escola. Mas a maior de todas é a sua pressão. Mas nós estamos aqui no encontro de família. Então, Rafa, eu vou olhar para você, Rafa, e vou lhe fazer algumas perguntas. Rafa,
tua mãe acorda, filha, você é muito bagunçada, você não arruma a casa, nossa, eu não sei o que vai dar, filha, você não tira o seu prato da mesa, você está sempre atrasada, não arruma, filha, vai estudar, você está deixando tudo para a última hora, filha, desse jeito não dá, eu não sei o que vai ser de você, meu Deus, aquilo que pai e mãe, no seu desespero, mas é óbvio, né? Isso aí não tem classe social. Isso aí, meu filho, da selva até Nós ouvimos os nossos pais e falamos para os nossos filhos. E o mesmo desespero, acorda de manhã, você não quer nem olhar para o pai e para a mãe, porque tá a mãe poderosa olhando lá. Isso quando a mãe e o pai não terceirizou para a governanta, mas via de regra ela tá lá olhando, você vai de sábado e domingo, então que você não tem escola, que você fica lá dormindo, vai a mãe, tira você da cama, não, menina, você tem que me ajudar, tem que fazer não sei o que lá, olha o teu irmão, você não ajuda o teu irmão, eu preciso sair mesmo. Então aquela cobrança, eu quero só ver, porque agora vai acabar a escola, quero só ver que você tem que se arrumar para a vida. Como é... E é uma negatividade. Rafaela, Rafa, por que você acha que a tua mãe te cobra assim, Rafa? E ela me olhando. Rafa, querida, olha a silhueta, as suas sobrancelhas, o teu jeito de falar, a cor da tua pele, o tipo do teu cabelo, cada movimento que você faz para se alimentar, cada sorriso que você expressa, cada vez que você sai diante de um desafio, cada instante que a tua mãe te olha, Rafa, ela vê em você a segunda chance que ela gostaria de ser melhor. Cada vez, Rafa, que a tua mãe te cobra, ela está dizendo, Rafa, sou eu, seja melhor ainda do que eu fui. Faça ainda melhor, não passe pelo que eu passei. Então, Rafa, querida, a tua mãe olha para você e está dizendo que ela quer que você seja a segunda oportunidade que ela não teve. Paz. Aquela menina começou a chorar, aquela mãe começou a chorar, soluçava, parava. Aquele povo levantou e foi, começou a aplaudir, foi abraçar, rapaz, inesquecível. Aí no final, foi embora, isso, né? Eu sou uma coisa mais encantadora, querida. Então, são coisas simples que a gente precisa voltar a humanizar com firmeza. Sim. Porque eu não quis dizer para a Rafa, eu quis mostrar para a Rafa, para ela poder também compreender a família, o fâmulos, que é a origem, né, de um grupo de escravos, né? São pessoas que se ajudam. Não dá para você escolher essa criatura no qual você espelhou para ser meramente sacerdote do dinheiro. Mas também não dá para largá-la abandonada, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Mas se as pessoas se entenderem, se aproximarem, voltar, resgata o pai e a mãe, porque se distanciou do pai e da mãe, né? Sim. Da classe A, da classe E, o filho está divorciado do pai e da mãe, né? Tá precisa voltar, mesmo que tenha o divórcio você civilizou, né? Sim. Você reencontra com a ex-mulher, com a ex não sei o quê, com o ex não sei o que lá, não é isso? Você você volta de novo, você agrupa, né? Então, tem um divórcio mais civilizado naqueles que têm divórcio, mas volta isso, nesse itinerário que eu dei lá no colégio, agora eu percebi claramente isso, né? Existe a palavra é essa, um divórcio entre as relações dos pais com os filhos em todos os sentidos, né? Desde aquela história de almoçar juntos, de ter momentos, a gente estabeleceu na nossa família alguns momentos. A gente almoça todos juntos e sem celular. Uma vez por mês a gente faz uma viagem juntos de carro, porque é um momento de todos conversarem. Professor, eu estou assim, encantado. Eu acho que a gente podia ficar o resto do dia. Só para o meu filho, o tempo que ele morou na Alemanha, Murilo, ele disse que um dia ele estava lá, ele morava em cima, no sótão, tal, aquela coisa. Um dia ele recebeu um convite de aniversário da netinha que ia nascer. A filha da dona da casa, que hospedava meu filho, deu um convite. Vem para cá que vai ter aqui você está convidado aqui, veio para ele, chegou e disse assim, uai, mas tá grávida, né? E eles mandaram um recadinho, falaram, você traz alguma coisa relacionada à música. A música. Musicalidade de criança. Pegou um livrinho, levou de presente, chegou lá e escuta, tá grávida ainda? Como é que isso, né? A gente virou e falou assim para ela, o que ela vai ser o que ela quiser. Só que tem uma coisa, ela vai ser a música da família. Porque cada família tem o pedreiro, cada família tem o encanador, cada família tem o mecânico, tem o músico, tem o cuidador. Entende? Não importa o que você vai escolher no seu diploma, o que importa é que você vai encantar a nossa família com a tua música.
Goste você ou não, nós vamos motivar você, porque nós escolhemos você para fazer a alegria da nossa casa, sendo a nossa musicista. Sim. Escuta. Antes mesmo de nascer. Escuta, imagina, desde pequenininha, aquela criança tendo acesso à musicalidade, a vovó pedindo, o vovô pedindo, a mamãe elogiando, vai com a flautinha, vai com a... Quero que você seja profissional de música. Eu só quero que o seguinte, final de semana você vai cantar em casa para a família. Do jeito que quando quebra meu carro, o Zezinho lá, eu vou consertar com ele para ir lá arrumar. Né? Então você tem o quê? Você tem uma estrutura dentro de casa, né? Ainda naquele convívio familiar civilizado, né? Daquele que reconhece, inclusive, a plenitude. Não é uma família descartável que tudo que você faz é terceirizado. Né? Então isso é outro tecido, é uma outra sociedade. É uma outra civilidade. Eu tenho a utopia de que a gente vai chegar lá, de resgatar, porque essa juventude que está aí, ela é muito sábia, ela é muito inteligente, ela só precisa de um apoio adequado para aquilo que ela quer produzir para nós. Bom, assim, primeiro só te agradecer. A gente, se for deixar aqui, nós vamos ficar o resto do dia batendo papo, porque o papo está maravilhoso. E vou deixar você encerrar aqui, mas para mim, assim, falar de educação, né? A educação aconteceu na minha vida mais tarde, né? Ir para a educação aconteceu mais tarde, mas me apaixonei desde quando fui. Para a escolarização. Para a escolarização. E é importante isso, né? Assim, eu venho de uma família muito pobre, mas que deu muito valor, meu pai sempre deu muito valor à educação, e isso nos fez né? Quem somos. E falar sobre isso, né, é engraçado te contar uma história. Eu sempre estou conversando com as pessoas, eu fico pensando assim, vou fazer um corte daqui até aqui, mais ou menos, porque aí daqui isso aqui eu tiro um corte aqui, tá coisa. Aí eu estou aqui conversando com você, eu falei, gente, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Tem tanta coisa boa aqui, que tem tanto corte para fazer, que eu já nem sei mais onde estão todos os cortes. E te agradecer muito, mas depois eu encerro, porque eu quero falar algumas coisas. Então, vou deixar você encerrar, deixar o seu recado, o que você quiser falar. Cachito, eu quero... O mais importante para mim é a oportunidade da nossa amizade. Né? Eu estou te conhecendo hoje, você me deixou muito à vontade, você me inspira confiança, alegria, por isso que eu me abri, coloquei, para que a gente possa fluir mesmo, fortalecer relacionamentos, né? Parabenizar você de oferecer um podcast, organizar esse espaço lindo em prol da educação, da escolarização, da aprendizagem, das metodologias, da concepção de ser humano culturalmente enriquecido, porque são coisas muito distintas, como a gente disse até aqui, né? E eu sou uma pessoa otimista, eu tenho fé na vida, fé nas pessoas, né? A música do Gonzaguinha, para mim, Semente do Amanhã, é a mais maravilhosa que tem. E eu espero que a juventude, na qual eu acredito, possa prosperar, né? Que ela resista às dificuldades que ela tem pela frente. O que mais importa é acreditar na vida, acreditar em si mesma. O tempo, a hora, a quantidade de riqueza que vai te apoiar para isso, você é capaz de construir, né? Em cada contexto histórico, porque a vida é histórica, né? Às vezes você faz um esforço enorme e tem pouco patrimônio, porque também você viveu um período de crise econômica. Eu nasci em 66, eu só peguei crise econômica. Eu sou filho da crise econômica no Brasil. Todas as dificuldades, embora quando eu fui para o mercado de trabalho, eu já não tinha mais mercado de trabalho, já estava desindustrializando, já estava acabando, etc. Né? A gente entrou no mercado de trabalho naquela contexto histórico. Então também, né? Eu tenho a última coisa assim, eu tenho horror de quem ensina finança familiar sem relacionar isso com ciclo vital e contexto histórico. Está cheio de gente martirizando as outras aí por conta disso. Então, nós somos frutos de um período histórico, né? Que a gente reconheça o nosso período histórico e faça dele aí algo que a gente possa ter orgulho, alegria, prazer de viver. E é isso que eu espero, através da educação, acompanhada da escolarização, acompanhada da aprendizagem, de boas metodologias e de uma boa concepção de ser humano. Bom, algumas considerações para a gente terminar, né? O nome Mais Que Um, ele surgiu da ideia de que toda vez que a gente conhece alguém, a gente se torna um pouco melhor, né? A gente, o Daniel... Pelo menos espera, né? O Daniel Moreira tinha uma frase que é o seguinte: se você aprendeu algo novo no dia, o dia já valeu a pena, porque você vai dormir melhor que você acordou. E a conversa foi muito rica, né? Porque a gente passou não só pela
educação, escolaridade, mas por muitas discussões sobre a nossa sociedade que, às vezes, elas não são levadas em consideração. Isso que você acabou de dizer, para mim, é uma grande verdade. Nós somos temos idades muito próximas, e a gente chegou no mercado de trabalho num momento em que era uma hiperinflação, em que você não tinha, né, você não conseguia saber nem qual era o dinheiro do dia seguinte, e agora nós estamos com esses jovens passando por um momento em que a própria relação do trabalho está mudando completamente com, né, o que é a profissão, né, o que serão as profissões. O mestrado foi em Economia Social e de Trabalho no Instituto de Economia da Unicamp, então eu estudei isso profundamente. Então, eles estão passando por um momento de ruptura, né, de salto da forma como as coisas se organizam, que vai ter um impacto na vida deles inteira. Né? Já está acontecendo. E você disse uma frase para mim, isso que nós estamos fazendo aqui agora, professor, assim, tem sido... Eu mirei num negócio e acertei em outro. Eu mirei em falar, em fazer um podcast para conhecer pessoas. Para mim, a grande riqueza desse podcast até agora tem sido a oportunidade de ficar conversando com pessoas durante 1 hora, 1h30, quase 2 horas que nós já estamos falando, de uma forma que a gente não faz mais. Olhar no olho do outro, conversar com o outro, entender o outro. Isso é uma riqueza que não era o que eu estava pensando no início, mas tem sido a grande riqueza do podcast. Você falou uma frase para mim que acho que determina um pouco de tudo que nós vivemos aqui hoje. Né? Seu pai falou, quando você for abrir a boca, que não sejam palavras para serem caírem no chão. Isso, né? Isso é muito forte. Muito forte. Por isso que quando eu falei, nossa, tem um tanto de corte para fazer, porque assim, tem tanta coisa que não pode cair no chão, que não pode virar um vídeo de 2 horas que ninguém vai assistir, mas que vira um vídeo de 2 minutos que as pessoas vão assistir, que valoriza. Exatamente por isso, porque assim, a gente não pode falar coisas que são tão importantes e elas caírem no vazio. Não, isso porque nós não falamos de macroeconomia, nós não falamos de economia brasileira, nós não falamos aí de cultura brasileira, sim, né? Tanta coisa boa que a gente tem pela frente, né? Tantas reformas, tem uma discussão enorme do novo sistema educacional brasileiro, sim, chegando aí, né? Enquanto sistema, que até hoje é um arrazoado, né? Que eu acho que vai ser um negócio fantástico para a gente discutir no futuro. Temos outra oportunidade. Nós estamos vivos. Quando a gente estiver vivo, nós temos... Até quero já convidá-lo no dia 29 de novembro. Eu pretendo estar chegando no episódio 100. Opa! E nós já estamos organizando um evento para isso. Porque o que eu percebi também? Eu estou tendo essa riqueza muito grande de conversar com 100 pessoas diferentes. Você está fazendo um pós-doutorado aí junto, eu espero. Né? E agora eu pensei assim, não, mas eu preciso juntar essas pessoas, porque essas pessoas são muito interessantes. Então nós vamos fazer um evento presencial, vai ser lá no Colégio CPP, eles nos cederam o auditório, eu vou te convidar, vou te mandar esse convite, quero muito que você participe, porque tem muita gente legal para a gente conversar, tem muita gente pra gente... E a vida é feita de encontros, né? Sim, eu não perco essas oportunidades boas. Então, pessoal, foi um episódio fantástico. O episódio inteiro estará no nosso canal do YouTube, estará também no nosso canal no Spotify, mas nós vamos fazer muitos cortes. Muitas vezes eu coloco os cortes nas redes sociais, coloco poucos para não ficar muito chato, um tanto de coisa, mas esses cortes eles estão todos também disponíveis no nosso canal do YouTube. Professor, mais uma vez, só tenho a agradecer, né? E não deixem de seguir, não deixem de acompanhar, né? Porque esse é o nosso espírito aqui no Mais Que Um, conhecer gente nova, aprender com essas pessoas, e assim a gente se torna mais do que um. Um grande abraço e até o próximo.